nós vamos começar a falar sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o desenvolvimento microbiano em alimentos, tá? E nós vamos entender que fatores são esses, por que eles são chamados assim, intrínsecos e extrínsecos, tá? Então, o objetivo da nossa aula é entender como que esses fatores influenciam os micro-organismos que se desenvolvem em alimentos. Bom, se a gente olhar para o alimento, né, nós podemos considerá-lo que nada mais é do que um substrato para os micro-organismos. Porque no alimento nós temos proteínas, que é fonte de nitrogênio, né? Nós temos açúcares, né? Principal fonte de carbono, que também tem nas proteínas. Nós temos lipídios, também fonte energética. Nós temos vitaminas, minerais e uma coisa muito fundamental para os micro-organismos, né? E como qualquer outro organismo para se desenvolver, que é a água. Então, o alimento, né, nada mais é do que uma excelente meio de cultura para o desenvolvimento microbiano. E aí vem a questão que nós precisamos, né, nos ater aos problemas que nos causam, né, para a conservação desse alimento. Então, nós temos dois pontos principais, que é a deterioração. E aí nós não temos, né, aceitação de um produto deteriorado, ok? Quando há crescimento microbiano nesse alimento, e o risco que esse alimento pode trazer, se for consumido, de causar uma infecção ou uma intoxicação alimentar, tá? Então esses são os dois problemas que nós encontramos quando nós visualizamos a possibilidade de desenvolvimento microbiano no alimento. E aí, é claro que também nós temos, no caso, micro-organismos que são desejáveis, né? No caso, para a produção de alimentos. Mas o que mais nos preocupa, né, dentro da microbiologia de alimentos é justamente essa questão de deterioração e do alimento ele ser veículo, né, de micro-organismos que causam doenças de origem alimentar. E aí vem alguns questionamentos. Por que alguns micro-organismos crescem mais rapidamente em determinado tipo de alimento, né? Na verdade, mais rápido, né? Por que alguns alimentos se conservam por um longo tempo? E por que outros alimentos não? Daí se deteriora mais rápido. E aí vem a grande pergunta, né? Quando a gente pensa em processar um alimento, desenvolver e comercializar. Como controlar o desenvolvimento microbiano nos alimentos? Então, se a gente sabe que esse micro-organismo vai se desenvolver no alimento, é porque ele está ali presente. Então, a solução, né, ideal seria o quê? Prevenir a contaminação. Uma vez que o alimento não está contaminado, não tem como o micro-organismo se desenvolver. Mas, muitos casos, se isso não é possível, né? Porque, afinal de contas, o alimento vem do ambiente. E no ambiente há uma contaminação microbiana, tá? E aí, nós podemos trabalhar com processos que têm como objetivo eliminar os micro-organismos dos alimentos. Aí eu vou garantir a conservação desse produto, né, a segurança dele, porque eu eliminei esses micro-organismos. Mas em determinadas situações, pode acontecer que não seja possível uma eliminação completa. E aí vai sempre ter um residual microbiano. Aí esse é um problema que eu preciso solucionar, tá? Ou outras ocasiões em que, se nós aplicarmos tratamentos, né, para o controle desse micro-organismo visando essa eliminação, pode ser que nós alteremos, né, essa estrutura do alimento, ou ainda podemos interferir na qualidade nutricional.
né? Principalmente quando a gente trabalha com calor muito intenso, né? Então, querendo ou não, sempre a gente vai ter alterações, não só na questão sensorial, mas nas próprias características de sabor, odor, textura, né? E aí esse alimento talvez não seja interessante essas alterações que aconteçam. Então, a terceira possibilidade para a gente controlar o desenvolvimento microbiano nos alimentos é justamente evitar a multiplicação desses organismos. Então, nosso objetivo hoje é entender alguns fatores, né, que vão estar relacionados à multiplicação dos micro-organismos, justamente para controlarmos esses fatores. E uma vez que conseguimos controlar, nós vamos evitar essa multiplicação. Então, é como assim, em situações em que não é possível eliminar totalmente a contaminação microbiana, então, se nós trabalharmos com determinados fatores, nós conseguimos fazer com que ela fique estável, né, populacionalmente. Então, a gente consegue evitar que esses micro-organismos se desenvolvam, né, se multipliquem, e que, consequentemente, vai acarretar, né, uma deterioração do produto, tá? E aí, vem então que nós vamos trabalhar para entender o que são os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, tá? De um modo bem objetivo, os fatores intrínsecos são aqueles fatores que são inerentes do alimento. Ali faltou um Szinho, tá? Dos alimentos. Então, são fatores que estão relacionados propriamente, né, ao alimento. E aí vocês têm essa listinha aí de fatores em azul, que é o que nós vamos ver detalhadamente. E também iremos ver os fatores extrínsecos, que são fatores que estão relacionados ao meio de armazenamento em que esse alimento está condicionado, tá? Então, fatores relacionados ao meio. Então, também nós vamos ver um por um, em detalhes, ok? Mas vamos começar então com os fatores intrínsecos. Então, vou deixá-los todos, né, em azul, o top, daí vai ficar mais fácil para vocês memorizarem, tá? Então, atividade de água. Bom, como todo organismo, os micro-organismos também necessitam de água disponível para a sobrevivência, né? Porque essa água, ela vai participar das reações do metabolismo e essas reações são importantes para que dê condições ao micro-organismo de se multiplicar, tá? E aí, a disponibilidade de água em um alimento é chamada de atividade de água. Por quê? Porque não é que o alimento tem muita água, que essa água esteja disponível para o micro-organismo. Ela pode estar ligada de várias formas, né? E a água disponível para o micro-organismo é aquela água que a gente considera água livre, né? Aquela água que não tem nenhuma ligação, nem fraca, nem forte, com outro soluto do alimento. Então, a atividade de água, né, se a gente fosse ver a definição dela, é o quê? É uma relação entre a pressão parcial de vapor da água no alimento, ou seja, que está ali disponível no alimento, sobre a pressão de vapor da água pura, que seria 100% de disponibilidade. Por isso que a atividade de água, ela vai estar numa escala que varia de 0 a 1. Então, nós vamos considerar que a atividade de água igual a 1 seria água pura, tá? Agora, no alimento, como nós sempre teremos solutos, porque é justamente a composição do alimento que são os solutos, então a atividade de água nunca vai ser igual a 1 em um alimento, tá? Ela pode ser mais próximo de 1 possível, mas nunca igual a 1. Então, isso quer dizer o quê? Nessa escala de 0 a 1. Quanto mais próxima de 1 a atividade de água estiver, mais água disponível que nós vamos ter
para o alimento, tá? Então, para o micro-organismo. Então, alimentos com atividade de água mais próximo de 1 são considerados mais perecíveis, porque favorece o crescimento microbiano, tá? E aí nós temos que considerar a questão da osmose. A osmose é o processo, né, resumidamente, que a gente pode considerar que é uma difusão da água. A água, ela vai ter um movimento, né, entre ambientes, justamente até promover o equilíbrio químico. Então, se nós tivermos uma concentração de solutos, né, em um meio, uma concentração menor do que de outro meio, tá? Qual que é a tendência? A tendência da água passar dessa solução de menor concentração de solutos para uma solução de maior concentração de solutos, porque ela está buscando, né, com esse movimento, o equilíbrio químico. E aí, se nós pensarmos que um micro-organismo, né, em um alimento com baixa atividade de água, a tendência da água por osmose vai ser o quê? Sair da célula microbiana para o alimento. Por isso que a maioria dos micro-organismos não é capaz de sobreviver em ambientes com atividade de água, que é o nosso ADAM, muito baixa. Porque eles presentes nesse alimento, a tendência é que ocorre a osmose. E a água da célula desse micro-organismo vai tender a ir para o alimento. E com isso, o micro-organismo, né, as suas células vão morrer porque elas vão sofrer desidratação, tá? Então, em um alimento com baixa atividade de água, né, e aí nós vamos ter limites, nós conseguimos controlar o desenvolvimento microbiano, porque não vai ter água disponível para o micro-organismo se multiplicar, certo? Bom, mas aí o que acontece? Se não tem água, né, suficiente para ele se multiplicar, mas quanto que é esse suficiente? Né? Como que a gente pode considerar que o alimento tem atividade de água para causar a deterioração ou não, ou pode favorecer ou não? Então, o que normalmente consideramos é que alimentos com alta atividade de água, né, próximo a 1, são alimentos perecíveis. E alimentos que vão ter baixa atividade de água são alimentos não perecíveis. No entanto, não é porque o alimento é não perecível que nenhum micro-organismo vai crescer nele, tá? Aí nós vamos ter grupos diferenciados de micro-organismos que desenvolveram uma capacidade de crescerem em ambientes não favoráveis para a maioria desses micro-organismos. Mas esses grupos específicos conseguiram ter essa capacidade. Então, quando encontramos micro-organismos que ainda são capazes de crescer mesmo em ambientes muito secos, eles são chamados de xerófilos, tá? Então, por exemplo, micro-organismo que consegue crescer em farinhas, né, que tem uma leve umidade, porque aí precisa de ter um mínimo de água disponível, né? Vamos supor que uma farinha ela se umidificou. Então, quem vai favorecer ali são os micro-organismos xerófilos, porque é um ambiente seco, mas aquela pequena umidade favorece eles que estão mais resistentes, tá? Ou se nós pensarmos, em alimentos que têm alta concentração de açúcar. O açúcar também vai indisponibilizar a água livre. Mas tem aqueles micro-organismos que conseguem, né, resistir a essa situação e até preferem nessa que tenha a presença de açúcar, né, em altas concentrações. Então, nesses casos, os micro-organismos são chamados de osmófilos, tá? Bom, se o açúcar também tem alta atratividade pela água, o sal também. E aí, existem micro-organismos que não é que eles preferem a presença de sal,
mas eles toleram determinadas concentrações de sódio. Por isso que eles são chamados de halotolerantes. Então, quando um alimento, né, ele é rico um teor de sal, né, um teor de sal elevado, aí, querendo ou não, a gente consegue inibir a maioria dos micro-organismos, mas tem aqueles que conseguem tolerar essas concentrações de sódio. Então, esses micro-organismos são chamados de halo, né, porque vem de halogênico, com referência ao sódio, tolerantes, porque eles toleram. Não é que eles gostam do sal, eles apenas toleram. No entanto, a gente ainda tem, né, os micro-organismos que gostam do sal. Então, são aqueles chamados halófilos. Então, eles têm necessidades específicas do íon sódio, tá? E aí nós temos uma classificaçãozinha aqui dentro dos halófilos. Nós temos os halófilos discretos, que são aqueles que requerem a presença de sódio de 1 a 6%. Os halófilos moderados, que eles requerem a presença de 6 a 15%, e os halófilos extremos, né? Que eles requerem pelo menos aí 15% e suportam a presença do sal até 30%. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em produtos, né, que são curados, né, com sal, então nós vamos ter a inibição da maioria dos micro-organismos, mas nós temos que nos preocupar com aqueles que gostam da presença do sal, tá? Para esses tipos de micro-organismos, se não tiver NaCl, no caso por conta do sódio, querendo ou não, eles não irão crescer, tá? Porque eles têm necessidades. Então, essa é a principal diferença do halófilo e do halotolerante. O halófilo tem necessidade, o halotolerante suporta. Não é que ele gosta, mas ele suporta o sódio, tá? Bom, e esse gráfico aqui fica bem claro, né? Como que é essa classificação desses grupos microbianos em relação ao sal, no caso ao sódio, tá? Mas considerando que a presença de sal diminui a atividade de água, tá? Então, se nós fizermos um gráfico, aqui a taxa de crescimento, ou seja, a velocidade com que o micro-organismo se reproduz, né? Pela concentração de sódio. Então, se nós partirmos do zero, quem vai estar com uma taxa de crescimento elevada é o não halófilo, porque não tem sódio, tá? Que se fosse halófilo, ele ia precisar de sódio. Então, pelo menos um pouquinho teria que ter. Só que na maioria dos casos dos não halófilos, né? Quando aumenta-se um pouquinho de sódio, olha o que acontece com a taxa de crescimento dele. Cai, ele não consegue mais reproduzir, tá? Porque o sódio diminuiu a atividade de água. E aí não se tem água disponível suficiente para esse micro-organismo crescer. Já no caso de um halotolerante, né, ele tem um crescimento elevado com a ausência de sódio, e aí ele suporta essa concentração, só que chega um momento que a taxa de crescimento vai diminuindo, porque acaba sendo porcentagens além da quantidade que ele suporta aí com a diminuição da atividade de água, tá? Então, um halotolerante. Agora, um halófilo, né? Ele já não vai ter crescimento com 0% de sódio. O crescimento dele só vai aumentar, ou seja, ele só vai se multiplicar quando aumentar a concentração de sódio até o ponto máximo aqui, que é a concentração ideal desse sódio. Logo, acima dessa concentração, vai se tornar um ambiente não favorável e a taxa de crescimento dele vai diminuir. E a mesma consideração a gente pode ver com o halófilo extremo, né? Só que ele vai começar com a concentração bem maior de sódio, aumentar a sua taxa de multiplicação, tá? Então, basicamente é isso. A presença de sódio, não há crescimento de não halófilos. Os halotolerantes toleram determinadas porcentagens, né, baixas, e os halófilos precisam desse sódio para poderem se desenvolver, tá? Bom, de forma geral,
nós consideramos que as bactérias, elas são mais necessitadas de água livre, tá? Então, no desenvolvimento microbiano e o alimento, nos alimentos que têm atividade de água próxima a 1, provavelmente nós vamos ter o desenvolvimento de bactérias. É favorável também para leveduras e bolores, mas quando a gente tem esses 3 grupos, as bactérias normalmente acabam se sobressaindo às leveduras e aos bolores. Tem aqui algumas bactérias que conseguem sobreviver, né, e crescer em atividade de água baixa, tá? Mas a maioria se concentra aqui, que prefere uma atividade de água próxima a 1. As leveduras acabam sendo mais resistentes que as bactérias quando a atividade de água, tá? E os bolores mais ainda. Então, às vezes, a gente percebe que não tem crescimento de bactéria, mas favorece o crescimento de bolor. Aí nós temos ainda o grupo das bactérias halófilas, os bolores xerófilos, né, que seriam bolores que preferem ambientes mais secos, e as leveduras osmófilas, né? Ou seja, aqui preferem ambientes mais secos e aqui preferem a presença de açúcar. É que as bactérias halófilas a presença de sal, tá? O que nós consideramos é que uma atividade de água inferior a 0,6 seria inviável para o crescimento microbiano. Então, o limite do crescimento microbiano seria de 0,6. Posso afirmar com certeza que não há crescimento menor desse? Eu, particularmente, eu não gosto de afirmações assim, categóricas, porque a gente nunca sabe quando vai ter, né, aqui no caso mais provável, uma levedura que se adapte a essas condições e consiga se desenvolver com atividade de água menor que 0,6, tá? Mas, de forma geral, a microbiologia considera-se que 0,6, uma atividade de água, seria um limite crítico para o crescimento microbiano. Ok? E quando a gente fala também sobre acidez, né? A acidez também acaba sendo um fator intrínseco, ou seja, inerente ao alimento, né? O pH do alimento, né, é a medida da acidez ou alcalinidade. Então, a gente sempre recordando, né, quando mais longe do pH 7, né, em um valor menor, é um produto ácido. Se fosse, né, um pH acima de 7, tende para um produto alcalino, tá? Cada micro-organismo, ele possui uma faixa de pH, onde o seu crescimento é possível. E, normalmente, né, a partir do pH ótimo, algumas faixas de pH são suportadas, né, por esses micro-organismos. Então, por isso que também em relação ao pH, nós temos os valores máximo, mínimo e o ótimo, que é o ideal para aquele micro-organismo, tá? Então, se nós fugirmos desse valor ótimo, seja para mínimo e máximo, o micro-organismo também se desenvolve, não na mesma velocidade que é o valor ótimo de pH, certo? Determinados micro-organismos, eles acabam sendo favorecidos pelo pH ácido ou alcalino, justamente porque eles conseguem suportar essas situações. E os seus competidores não, porque saiu de um pH fora do ponto ótimo da maioria, tá? Então aqui, só para a gente poder se localizar, a neutralidade é o pH 7. Então, o exemplo que nós temos é a água pura. E aí, conforme o pH diminui, né, que a nossa escalinha ela joga para cima, nós temos o aumento da acidez. E se o pH aumenta, nós temos o aumento da alcalinidade. E nossos alimentos, a sua grande maioria, estão no pH que varia do 7 a um pH mais ácido, né? E mais só para a gente ter ideias, né, exemplos de pH alcalino,
Então, seria água do mar, solos naturais, alcalinos, lagos, amônia de uso doméstico, né? E a cal aí é uma solução saturada, tá? Agora aqui, pHs menores que 7, milho, salmão, camarão, né? Ervilha, repolho. Os queijos, varia bastante o pH dos queijos, né? E aí, o vinagre aqui, representando os pHs super baixo, né? Suco de limão. Seria aí essas variações que nós encontramos nos alimentos, tá? Bom, de uma forma geral, também os bolores acabam sendo mais tolerantes ao pH do que as leveduras, do que as bactérias. Então, de uma forma bem ampla, bem genérica, a gente pode considerar que quanto mais próximo do 7, que é a neutralidade, mais encontramos o pH ótimo para as bactérias. Tá? Como nós temos diversos gêneros e espécies bacterianas com comportamentos diferenciados, às vezes para as bactérias a gente pode ter um pH variando de 4,5 a 9. Tá? Já as leveduras, o pH ótimo delas é um pouco menor do que para as bactérias. Por isso que confere uma certa resistência para as leveduras. E olha como é mais ampla as faixas, né? As faixas de pH, tanto para leveduras quanto para bolores. Por isso que consideramos que bolores é mais resistente que leveduras, que é mais resistente que bactérias. Tá? O tipo de ácido também vai influenciar a tolerância a pH. Se são ácidos orgânicos, se é um ácido acético, um ácido lático, um ácido cítrico. Então, também esse tipo de ácido pode ser que o micro-organismo tenha mais tolerância ou menos tolerância a esse pH. Tá? Aqui, nós temos, né, as faixas de variação. Olha só como os mofos, né, eles podem crescer numa faixa de pH muito ampla. As leveduras. Depois nós temos as bactérias do ácido lático, né, que conseguem crescer aí próximos ao pH 4. E aqui são exemplos de bactérias patogênicas, tá? De uma forma geral, nós percebemos que as bactérias patogênicas e bactérias deteriorantes de alimentos também, então elas acabam tendo faixas de pH mais restritas, tá? E sempre próximos ao 7, né? Assim, o seu ponto médio que se equivaleria ao ponto ótimo de pH, tá? Bom, o pH adverso, por que é ruim para o micro-organismo? Por que causa, né, ele cessar de crescer, né, ele parar a sua multiplicação? Justamente porque a acidez, ela vai afetar as funções desse micro-organismo quando nós vemos as reações de respiração e de transporte de nutrientes. Por quê? Todas as reações metabólicas que acontecem numa célula microbiana, a maioria delas, né, vamos falar assim, a maioria, elas necessitam de enzimas para que elas ocorram. E essas enzimas, a natureza das enzimas é proteica. Então, se o pH está sendo alterado, consequentemente, nós podemos ter a desnaturação de proteínas. E no caso das enzimas, o que comumente acontece é que quando a sua estrutura é desnaturada, a enzima perde a função biológica, tá? E é por isso que as suas atuações nas reações de respiração e transporte de nutrientes, essas participações elas ficarão comprometidas, tá? A acidez ela também pode provocar a desnaturação do DNA, que contém toda a informação genética do micro-organismo. E aí, consequentemente, ele ficará comprometido para se multiplicar, tá? No primeiro momento, né, quando esse micro-organismo se encontra em um ambiente ácido, fora do seu pH ótimo, da sua faixa, né, de tolerância de pH, ele vai tentar sobreviver. E com isso, ele vai gastar energia para poder manter
o pH intracelular, que é próximo a 7, tá? E como ele gasta energia para tentar manter esse pH intracelular favorável, a energia que está sendo gasta aqui era aquela energia que ele conseguiria se multiplicar. Por isso que percebe-se uma menor velocidade de crescimento em uma população microbiana que está não em um pH, uma faixa de pH adversa. Tá? O que normalmente ocorre? Uma alteração dessa atividade das enzimas responsáveis pelas atividades vitais das células. Então, o ambiente adverso relacionado à acidez, né, pode acontecer a ativação de aminoácido descarboxilases. São aquelas enzimas que provocam a descarboxilação de aminoácidos. Isso vai ocorrer quando o pH está ácido, próximo a 4. Com isso, com a ação dessas enzimas, haverá a produção de aminas. E as aminas ajudarão a elevar o pH intracelular. Tá? No entanto, se for, por exemplo, uma situação que o pH está alcalino, né? Esses micro-organismos ativarão as aminoácidos desaminases, que são enzimas responsáveis pela desaminação dos aminoácidos. E com isso, as moléculas que ficam no aminoácido, né, sem as aminas, são ácidos orgânicos. E o ácido, em um ambiente alcalino, também vai tender a equilibrar e, com isso, nós temos a diminuição do pH intracelular. Então, os micro-organismos, ao invés de manter o seu metabolismo, né, normal, se fosse um pH ótimo, ele acaba voltando toda a sua energia para favorecer essas enzimas, seja em pH ácido ou em pH alcalino, respectivamente. Tá? Claro que vai chegar um momento em que ele não vai suportar esse estresse. E é por isso que a gente consegue controlar os micro-organismos fazendo essas alterações nas faixas de pH dos alimentos. Para nós termos, né, uma ideia de como que é o pH dos alimentos, então nós temos alimentos próximos ao pH 7, né, dentro dos laticínios, aí o leite propriamente dito, aos queijos há uma variação bastante, mas já pH menor, né, justamente porque vai ocorrer a fermentação e o consumo da lactose, produção de ácido lático. As carnes, nós temos uma diferenciação do tipo de carne, se é carne crua, frango, presunto, né? E aí, olha só, uma carne de frango, pH mais próximo ao neutro, então favorece o crescimento microbiano. Assim como acontece ó, em peixe fresco, camarão, olha só camarão, um pH super neutro, né? Podendo chegar a 7, já diferente aqui das ostras, que pode chegar a 4,8, um pH mais ácido. Uma grande variação de pH em relação aos vegetais e frutos, principalmente por conta do tipo de fruta ou vegetal que está em questão, né? Considerando. Bom, e aí os alimentos, né, em relação para facilitar, quais seriam os alimentos mais susceptíveis aos micro-organismos? Nós temos uma classificação bem geral que é em relação ao pH, tá? Então, nós temos os alimentos considerados pouco ácidos, que são aqueles alimentos que têm um pH maior que 4,5. Esses tipos de alimentos, nós temos que ter mais cuidado durante o processo, porque eles estão mais sujeitos ao crescimento microbiano. Já os alimentos que têm um pH entre 4 e 4,5 são considerados alimentos ácidos. Por isso que num pH assim, não há muito que se preocupar com as bactérias, que provavelmente irá se desenvolver, será, no caso, o fungo, né? Os fungos, bolores e leveduras, serão os bolores e as leveduras. Algumas bactérias, né, elas conseguem sim se desenvolver e acabam sendo favorecidas, porque as demais bactérias não conseguem mais, tá? E aí nós temos as bactérias láticas e espécies de bacilos. E os alimentos podem ser considerados muito ácidos, que é quando eles têm um pH menor que 4. Então, se acontecer o crescimento microbiano,
provavelmente serão bolores e leveduras, tá? Então, essa classificação de alimentos aqui é muito importante, principalmente quando a gente associa a acidez a outros tipos de tratamento, de processamento para a conservação dos alimentos, tá? Bom, e aí, esses fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Eu quero ressaltar aqui que eu fiz um apanhado de várias literaturas, né? De vários materiais bibliográficos. Então, às vezes não são todos encontrados, né? Em todas as literaturas. Às vezes alguns livros eles colocam a discussão, né? Junto, por exemplo, o potencial de oxidorredução do alimento e a composição gasosa do ambiente, ou seja, a relação com o oxigênio. Então, esse fator intrínseco que eu coloquei aqui é o potencial de oxidorredução que nós devemos pensar em relação ao alimento, tá? Porque o alimento, temos que pensar que sempre será uma substância complexa, com vários tipos de moléculas. Então, nós temos proteínas, carboidratos, lipídios, né, os minerais. E, às vezes, dentro dessas macromoléculas, nós temos diversas outras, né, moléculas que estão dentro desses grupos, mas com características diferentes entre si, principalmente em relação ao potencial de oxirredução. E com isso, né, nós devemos que entender que esse potencial, né, esse valor EH, que é esse potencial de oxidorredução do alimento, vai representar o conjunto desse potencial de cada molécula individual, tá? E aí, a análise desse conjunto é que nos leva a entender a tensão do oxigênio que envolve o alimento. Por isso que nós temos esse potencial. Então, a presença de compostos químicos que vão agir sobre o valor de pH, tá? Potencial de oxidorredução. Quanto mais oxidado é um composto, mais positivo é o EH. Quanto mais reduzido é um composto, mais negativo é o EH. Normalmente, né, bactérias e bolores aeróbios, eles preferem um EH positivo. Já micro-organismos anaeróbicos, eles preferem um EH negativo. E bactérias, né, ou leveduras anaeróbias facultativas, tanto faz um EH positivo ou negativo. E já os micro-organismos microaerófilos, eles têm a necessidade de um EH ligeiramente negativo, tá? E aqui também eu trouxe nessa tabelinha aqui uns valores que também que variam bastante, né? Dependendo do tipo de queijo, pode ser valor de EH negativo ou positivo, né? As carnes com ampla variação, as frutas, sucos, normalmente aí mais oxidadas, estão um valor positivo e assim por diante, tá? Mas então esse potencial de oxirredução é em relação ao conjunto de todas as moléculas que apresentam essa tensão com o oxigênio, tá? E aí nós temos o que pode ser favorável para as bactérias ou leveduras, né, ou bolores, enfim, um EH positivo ou negativo, tá? Aqui também mais exemplos para vocês, então que seria um potencial alto oxidante, favorece aeróbios, até aqui os exemplos dos micro-organismos, assim como dos anaeróbios, facultativos e microaeróbios. Ok? Em relação à composição química. Bom, pessoal, se eu comentei com vocês que os alimentos acabam sendo meios de cultura para os micro-organismos, justamente porque são nutritivos, né? Então, nos alimentos nós encontramos fonte de energia, que é a partir do carbono, em açúcar, álcool, aminoácido, amido, celulose, gordura. Fonte de nitrogênio que vem das porções proteicas, né? Ou dos aminoácidos simples ou peptídeos. Nós encontramos sais minerais, todos esses aqui citados, e as vitaminas. Então, é claro que quanto mais nutritivo for o alimento, mais favorável ele é
para o desenvolvimento microbiano. Quanto mais pobre nutricionalmente for o alimento, né, mais restrito será mais restrita será a multiplicação microbiana nesse alimento. Tá? Então é bem fácil a gente entender esse fator intrínseco, né, que se refere ao alimento em si. Tá? De uma forma geral, micro-organismos mais exigentes são as bactérias gram-positivas, depois as gram-negativas, depois as leveduras e os bolores. Os bolores são os menos exigentes, né? Onde tiver uma matéria orgânica ali, tiver água disponível, né, que já é suficiente para o bolor, ele vai crescer, tá? Então, os bolores sempre são os menos exigentes. Bom, a maioria dos micro-organismos necessitam utilizar moléculas simples, tá? Como açúcares, álcoois e aminoácidos, e alguns conseguem utilizar carboidratos mais complexos, mas aí eles precisam ser produtores de enzimas extracelulares. Eles secretam as enzimas começam a degradação, no caso do amido, da celulose, para que eles consigam absorver, então, na forma de açúcares, tá? E poucos utilizam gorduras como fonte energética. Por isso que antigamente, né, quando não era favorável não se tinha geladeira, então era comum as pessoas guardarem, né, carnes para conservar imersas em banha, né, porque a gordura impedia o acesso dos micro-organismos até a carne e ela acabava não sendo deteriorada porque antes de chegar na carne teria que deteriorar a gordura. Então, por ela ser pouco utilizada energeticamente, acabava então sendo conservado, né, os alimentos aí quando eram envolvidos na banha, tá? Bom, e aí nós vamos falar sobre fatores antimicrobianos que também, dependendo da literatura, não estão bem explícitos, tá? Que eles são fatores intrínsecos. Mas esses fatores antimicrobianos seriam, assim, relacionados àquela composição que tem no alimento e que tem uma característica de ser antimicrobiana, tá? Por exemplo, os condimentos. Os condimentos, que são provenientes de ervas aromáticas, elas são assim aromáticas porque elas produzem moléculas, né, no seu metabolismo secundário, justamente por ter uma função, né, contra predadores no ambiente. E por isso que muitas moléculas que são isoladas, extraídas dos condimentos ou de ervas aromáticas em geral, elas possuem atividade antimicrobiana. Então, como essas moléculas fazem parte dos condimentos, então são fatores antimicrobianos inerentes desse produto, desse alimento, tá? Lembrando que os condimentos também são matéria-prima alimentar, tá? Esse é um exemplo de um produto vegetal. O leite, né, por si só, ele contém sistemas que são justamente para dar proteção ao indivíduo que é a quem ele é formado, né, que ele é destinado. Porque o leite dos mamíferos, né, naturalmente, ele vai ser destinado para os recém-nascidos. E os recém-nascidos, né, eles ainda não têm o sistema imunológico desenvolvido. Eles vão começar a desenvolver. E aí eles precisam de defesas, e essas defesas vêm da mãe, justamente na forma do leite. Então, no leite nós encontramos um complexo, né, de lactoferrina, que tem atividade antimicrobiana, o sistema lactoperoxidase, a lisozima, que também tem essa atividade antimicrobiana. Então, naturalmente, são produtos, né, são alimentos que já têm fatores que vão tender, né, a uma ação contra possíveis contaminantes, tá? A nisina também é considerada um fator antimicrobiano, mas ela é uma substância, né, a nisina, produzida, um peptídeo, produzida por bactérias láticas. Ela está no leite naturalmente porque as bactérias láticas estão
no leite por conta do momento da ordenha, tá? O leite é considerado estéril, mas quando ele é ordenhado, naturalmente ele é contaminado por bactérias benéficas, que são as bactérias lácticas. Por a anisina ser produzida por esse tipo de bactéria e ela ser considerada natural do leite, a anisina também passa a ser considerada natural e como um fator antimicrobiano intrínseco do leite, tá? Os ovos também contêm lisozina, avidina, conalbumina, que também exerce essa característica de proteção, uma vez que o ovo nada mais é do que a origem, né, do pintinho. Então, é uma forma ali de dar proteção para a geração, no caso da fecundação do ovo, né, para a formação do pintinho. No entanto, nós consumimos o ovo que não vai ter essa fecundação, tá? Mas por isso que naturalmente no ovo nós encontramos esses sistemas que acabam sendo barreiras químicas para a contaminação externa. Frutas e vegetais também têm fatores antimicrobianos, como os derivados do ácido hidroxicinâmico, tá? Ou os glucosinolatos, que está presente em repolho, couve, brócolis ou outros similares, que produzem isoticianatos após a lesão. Então, sempre quando ele sofre machucaduras, que a gente chama de machucaduras mecânicas, seria uma proteção, porque nós consideramos que externamente, tá, fruto do vegetal é que está a contaminação. Uma vez que ocorre a lesão, é possível a penetração dessa contaminação microbiana que vai afetar a parte interior do fruto, tá? Bom, mecanismo de ação. Basicamente, esses fatores antimicrobianos promovem a inibição da síntese de ácidos nucleicos, proteínas ou parede celular dos micro-organismos, tá? Eles podem quebrar a integridade da membrana citoplasmática ou ainda interferir nos processos metabólicos essenciais. Com isso, os micro-organismos, né, não conseguem se desenvolver. Por si só, são suficientes para evitar o desenvolvimento microbiano? Não, mas apresentam um fator antimicrobiano, sim, que pode colaborar com a conservação na natureza. Tá? Bom, um outro fator interessante que nós precisamos conversar é a estrutura biológica do alimento. Porque normalmente a própria estrutura do alimento pode servir de barreira física para a entrada de micro-organismos, como é o caso da casca, que eu acabei de comentar com vocês, né? A casca para as frutas, os vegetais que a possuem, ela é uma barreira contra a contaminação externa. Então, ela está dificultando a contaminação da polpa dessa fruta, né, pelos micro-organismos. Eles só vão chegar se acontecer uma machucadura nessa casca. A mesma coisa acontece com casca de nozes, a casca do ovo, as películas que envolvem as sementes. Então, é como se fosse uma proteção para esses tipos de alimentos, tá? Nós temos que considerar, antes de avançar também, a questão assim, se é um alimento líquido, será que eu vou observar a formação de uma colônia de bolor? Dificilmente, porque o bolor ele necessita, né, de uma estrutura sólida ou viscosa para que ele consiga se aderir nessa estrutura. Porque o bolor necessita se fixar, né, pelas hipas vegetativas, que são justamente as hipas que irão absorver os nutrientes para o seu crescimento. Então, não é de se esperar que encontremos colônias de bolor no leite, tá? O que pode acontecer é que em estados avançados de deterioração em alimentos líquidos, aí sim, pode ocasionalmente ocorrer a formação de uma película na superfície, talvez até de uma levedura, e aí o bolor vai se fixar na película. Mas não necessariamente precisamos nos preocupar em não com colônias de bolor no leite, tá? Líquido. Mas
Já no leite condensado, é possível acontecer, se ele ficar exposto, né, num ambiente, ainda mais se desenvolver aquela desidratação superficial, né? Então, quanto mais rígido e firme for ficando o produto, mais fácil é para o bolor se desenvolver, tá? Mas a estrutura biológica, sim, interfere bastante no tipo de micro-organismo que vai ali crescer, ok? Bom, pessoal, então aqui nós comentamos sobre 6 fatores intrínsecos, que são aqueles fatores que se referem ao alimento, a sua estrutura, a sua composição, a quantidade de água, a sua acidez, o potencial de oxidorredução, que é justamente a tensão do oxigênio com as moléculas do alimento, tá? Então, são fatores implícitos do alimento. Agora, o que nós vamos ver são fatores relacionados ao ambiente que esse alimento está. Então, nós vamos começar com a temperatura, né? Sempre lembrando que para cada tipo de micro-organismo, nós também temos a temperatura ótima de crescimento, a temperatura mínima e a temperatura máxima que o micro-organismo consegue suportar para se desenvolver. Então, se nós fôssemos olhar esse gráfico, eu acho muito importante esse gráfico aqui, para a gente entender justamente como que o calor interfere na morte microbiana, tá? Os micro-organismos, eles têm uma temperatura ótima de crescimento, porque é uma temperatura que favorece ao máximo possível reações enzimáticas, que vai acontecer na maior velocidade. Essas reações enzimáticas, justamente porque as enzimas têm ponto ótimo de temperatura, tá? E a mesma coisa acontece com o pH, é a mesma analogia a gente pode fazer. Mas aqui falando da temperatura, então quando a gente foge desse ponto ótimo, né? Aí nós temos queda no crescimento microbiano, na taxa de crescimento, ou seja, na velocidade de desenvolvimento microbiano. Por quê? Porque nós estamos fugindo desse ponto ótimo e aqui no caso está desacelerando. As reações, né, enzimáticas, se a gente for aqui ver ao contrário, né, conforme vai aumentando a temperatura, vai favorecendo as enzimas de atuarem e elas vão atuando com maior velocidade. Por isso que chega no ponto ótimo, que é de maior velocidade de crescimento dessa população microbiana, tá? Bom, mas aí a gente tem um mínimo. Abaixo desse mínimo, por que a população não cresce desse micro-organismo? Porque vai acontecer isso daqui, ó. Gelificação na membrana, lembrando que a membrana citoplasmática é uma bicamada fosfolipídica, ela é móvel, ela tem certa fluidez, e uma vez que a temperatura está muito baixa, essa fluidez se perde. E aí, isso interfere nos processos de transporte, que são processos que também dependem de enzimas, e quanto mais lentas as enzimas, mais lentos são esses transportes de nutrientes e que vai interferir no crescimento. Até que chega no momento que essa população microbiana, ela para de crescer. Então, desse mínimo para baixo, na temperatura, nós não teremos crescimento microbiano, tá? O micro-organismo vai morrer? Não necessariamente. Aí nós veremos lá quando a gente tratar sobre as formas de controle microbiano, né, a respeito do frio. Aqui, o micro-organismo, ele para de crescer, mas ele continua vivo. Assim que essa temperatura voltar a subir, volta a se desenvolver, volta a crescer a população, tá? Por outro lado, quando a temperatura atinge o ponto mais próximo ao ótimo, também está muito próximo da máxima temperatura que o micro-organismo consegue suportar. Porque provavelmente nessa temperatura, né, vai acontecer morte microbiana se a temperatura continuar a aumentar. Por quê? Seria uma temperatura que provocaria a desnaturação proteica, tanto das enzimas que atuam em todas aquelas reações necessárias para o metabolismo microbiano,
como também a desnaturação das proteínas de membrana citoplasmática e poderia causar a lise térmica. O que é isso? O rompimento da célula microbiana por conta do calor, tá? Então, a máxima, além da máxima, que o micro-organismo não vai crescer e vai morrer. Por isso que ele não cresce mais. E, normalmente, a temperatura máxima está próxima da temperatura ótima. Tá certo? Bom, se nós formos classificar os micro-organismos em relação à temperatura, né? Nós temos esses grupos principais, que é muito importante a gente saber a distinção entre eles. Os psicrófilos são aqueles micro-organismos que conseguem crescer com uma temperatura menor que 0 graus, né? Isso aqui seria, assim, bem aproximado, porque às vezes os livros também eles se divergem em relação a esses valores, mas numa média, tá, gente? Não é que os psicrófilos preferem temperaturas menores que 0 graus Celsius, mas eles suportam crescer nessas temperaturas mínimas, tá? O ótimo, muitas vezes, desses micro-organismos são temperaturas um pouco bem elevadas, bem próximas, né, de micro-organismos psicotróficos, por exemplo. Mas, como eles conseguem crescer em temperaturas de congelamento, então eles ficam nessa categoria, os psicrófilos. Os psicrotróficos, né, com cuidado para não confundir as palavras aí. Então, psicrotróficos são aqueles que crescem em temperatura de refrigeração, mas eles têm uma temperatura ótima, muito próxima da nossa temperatura ambiente, tá? E uma máxima aí em torno de 35 graus Celsius. Olha como é próxima também a temperatura ótima, tanto dos psicrotróficos e dos mesófilos. Só que a principal diferença é que os mesófilos não crescem em temperaturas de refrigeração. Poucos aqui que vão conseguir crescer nesses 5 graus Celsius, tá? Mas, numa contaminação de mesófilos e psicrófilos, uma temperatura de refrigeração é mais favorável aos psicotróficos, porque os mesófilos deixam de crescer. Isso, portanto, temperaturas um pouquinho maiores. Aí nós temos os termodúricos, que têm uma temperatura ótima maior e também suportam aí temperaturas maiores, né? Apesar de estar próximo aqui dos mesófilos, mas já poderia ser considerados termodúricos, mas não é que eles preferem temperaturas mais elevadas, apenas que eles suportam, tá? E quem prefere temperaturas mais elevadas são os termófilos. Esses sim, preferem temperaturas aí acima, né, do que a temperatura ótima dos mesófilos e podem ser mais resistentes ao calor, tá? Bom, então essas aqui são as 5. Na verdade, os termodúricos, a gente até não coloca como uma classificação, mas são os principais grupos microbianos classificados em relação à temperatura. Psicrófilos, psicrotróficos, mesófilos e termófilos, ok? Bom, aqui é um gráficozinho demonstrando, né, esse crescimento, essa taxa de crescimento em relação à temperatura. Então, olha aqui os psicrófilos, né, temperatura ótima seria 4 graus Celsius, mas ele cresce em temperaturas de congelamento, tá? Considerando que o zero está aqui. Já o mesófilo, ó, uma temperatura, no caso da Escherichia coli, de temperatura ótima de 39 graus Celsius. Aqui um termófilo, um hipertermófilo, e temos até um que prefere 106 graus Celsius como temperatura ótima. Onde que a gente vai encontrar um micro-organismo desse? Em regiões vulcânicas, tá, gente? Esses hipertermófilos aqui, é difícil nós encontrarmos em alimentos. O que normalmente nós encontramos são mesófilos e termófilos, tá? São aqueles que resistem aí temperaturas mais elevadas, porque eles assim preferem, mas a maioria dos micro-organismos em alimentos que nós temos que nos preocupar são os mesófilos. E aqui nesse gráfico não estão os psicotróficos, mas principalmente quando a gente fala em alimentos refrigerados, serão o problema em questão, tá? Bom, e aí nós vamos falar sobre a umidade relativa do ar
E tome cuidado para não confundir com a umidade do alimento, porque a umidade do alimento se refere à atividade de água, tá? A umidade relativa do ar é justamente isso, a umidade onde o alimento está. Porque nós temos uma correlação, tá? Entre a atividade de água e a umidade relativa. O alimento, ele sempre vai buscar estar em equilíbrio com a atmosfera. Então, se ele tiver uma umidade relativa do ambiente maior que a atividade de água, esse alimento vai absorver água. Olha só que problema, né? Por isso que a gente tem que cuidar no armazenamento dos alimentos, de evitar locais úmidos, tá? Se por outro lado o alimento ter uma atividade de água maior do que a umidade relativa de água, vai acontecer a perda de água para o ambiente. E aí, normalmente, vai promover uma desidratação superficial, e aí o alimento vai ter suas características danificadas, tá? Principalmente textura e coloração. Bom, em relação aos micro-organismos, bom, se o alimento tinha uma atividade de água baixa e ele absorveu água, logicamente que vai favorecer o micro-organismo, né? Agora, se ele perdeu água, vai desfavorecer. O problema maior que nós temos que nos preocupar quanto ao crescimento microbiano é aqui. Porque se ele absorve água, é justamente nessa superfície que é mais favorável a isso acontecer, é onde os micro-organismos começam a crescer e a deteriorar o alimento, tá? Não sei se vocês já viram, às vezes a gente armazena queijo na geladeira e acontece de cair gotinhas de água no queijo, né? A água condensada. E ali fica aquela camada mole, né? Esbranquiçada. Provavelmente a contaminação microbiana já está acontecendo ali, porque vai ter mais água disponível, porque esse produto está absorvendo umidade naquele local, tá? Bom, em relação à composição gasosa, é justamente os efeitos que o oxigênio tem no crescimento dos micro-organismos, tá? Então, eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela representa aqui os aeróbios. Onde está amarelo e rosa, está representando uma cultura. Mas a faixa rosa seria a faixa que o oxigênio ele está dissolvido, tá? O oxigênio está aqui no ambiente vazio, mas na superfície do meio de cultura ele consegue chegar até essa faixinha final rosa. Teoricamente, da rosa para baixo, ele vai diminuindo a sua capacidade de penetração. Então, os aeróbios, né, eles crescem tanto na faixa rosa quanto logo abaixo. Só que quando começa a diminuir demais o oxigênio, eles não crescem mais, tá? Já os anaeróbios estritos, eles preferem a ausência de oxigênio. Por isso que eles tendem a crescer mais aqui no fundo do tubo e alguns crescem aqui no meio, porque aí eles param de crescer porque o oxigênio está se tornando tóxico a eles, tá? Os anaeróbios facultativos, observa que eles crescem tanto na ausência quanto na presença, só que eles se desenvolvem melhor na presença de oxigênio, tá? Os microaerófilos são aqueles que se desenvolvem com oxigênio, só que uma concentração menor do que do ar atmosférico. Por isso que só algumas colônias cresceram aqui onde tem oxigênio 100%, né? Quando vai diminuindo a concentração de oxigênio, é que eles preferem. Quando diminui demais, eles não crescem. Então, os microaerófilos precisam ter oxigênio, só que uma concentração bem menor do que do ar atmosférico. E os anaeróbios aerotolerantes, tá, gente? Aqui cortou um pouquinho, a figura ficou em cima. São aqueles, né, que eles também crescem em ambiente anaeróbio, em ambiente oxigenado, só que eles não têm essa preferência pelo oxigênio, eles apenas toleram o oxigênio, por isso que eles crescem por igual, tanto em anaerobiose quanto em aerobiose, tá? Bom, e aí, o quarto fator extrínseco é a presença e atividade de outros micro-organismos, tá? Bom, a gente viu a questão da microbiota natural, né? No caso lá da lisina, que ela é considerada o conservante natural.
Mas a microbiota natural do alimento, né? Vamos supor que seja um alimento que foi adicionado um fermento, não é que nem no caso das bactérias láticas, que é natural da natureza, tá, gente? Mas vamos pensar no salame, em que foi adicionado o bolor específico, o penicílio, para poder fazer o salame. Então, esse bolor, ele vai produzir, né, substâncias que são inibitórias para outros micro-organismos. Então, querendo ou não, acaba controlando a contaminação microbiana, tá? Pode ser o salame, pode ser o iogurte, né, por ser um produto fermentado. A presença desses micro-organismos impede que outros micro-organismos indesejáveis se desenvolvam, tá? Porque eles produzem, se for no caso uma bactéria, bacteriocinas, né? Produzem antibióticos, que na maioria pode ser tanto bactéria, mas fungos também. Podem se produzir esses micro-organismos que a gente adicionou intencionalmente no alimento, né? Peróxido de hidrogênio, ácidos orgânicos acidificando o ambiente, como é o caso que eu falei do iogurte, e aí essa acidificação vai ser desfavorável para micro-organismos contaminantes, tá? Bom, essa explicação da interferência, né, nós temos algumas explicações, também pode ser por conta da competição por nutrientes, né? Se você tiver várias populações microbianas em um alimento, normalmente uma se sobressai, porque uma acaba sendo mais forte nessa competição por nutrientes. Também em relação a sítios de adesão, né? Porque além de ter nutrientes, esse micro-organismo ele precisa se aderir em um espaço e se multiplicar. Agora, se tiver super populoso o ambiente ali, né, com diversos tipos de micro-organismos, ele não vai ter sítio de adesão para poder se multiplicar, tá? Alteração desfavorável em relação à produção, né, das bacteriocinas, dos ácidos orgânicos, do slide anterior, ou pode acontecer a combinação desses três fatores de interferência, tá? Então, normalmente, por isso que alimentos fermentados, nós temos uma certa tranquilidade em relação à conservação. Por isso que o iogurte, ele conserva muito mais, né, do que o leite in natura, porque ele foi fermentado. A mesma coisa com queijos, tá? Porque a própria fermentação é um fator de inibição para micro-organismos indesejáveis. E aí, como eu falei, né, desses dois produtos, é o que a gente tem um antagonismo lático. Então, as bactérias que fermentam esses produtos, elas são produtoras de ácido lático, né? E com isso, elas tornam o ambiente desfavorável por conta de um pH baixo, tá? E nós temos também as chamadas culturas protetivas. Essas culturas auxiliam no armazenamento de produtos, tá? Principalmente no caso do leite, matéria-prima para os laticínios, que são culturas, né, micro-organismos que não apresentam nenhum risco à saúde, que só têm efeitos benéficos, tá? E não interferem, não tem nenhum impacto nas propriedades sensoriais do produto. Então, não vai ter nenhuma alteração. Então, como cultura protetiva, que pode ser utilizada no leite, né, para impedir o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis, pode ser adicionado o Lactobacillus rhamnosus, né? Então, por exemplo, o laticínio, ele pode adicionar o Lactobacillus rhamnosus com leite estocado antes do seu processamento. O Lactobacillus, ele vai se desenvolver, não vai alterar o produto, o leite, tá? Não vai interferir nas propriedades sensoriais e ele acaba sendo competidor com os micro-organismos contaminantes. Então, ele acaba sendo uma cultura conservadora, tá? Do produto.